tentar ajustar aqui, tá certo? É algo breve, mas que é de extrema importância pela prevalência que a gente tem nas nossas emergências, né? Eu sempre gosto de começar qualquer discussão trazendo a importância e relevância do tema. Então, a insuficiência cardíaca ela atinge cerca de 6,5 milhões de pacientes, aqui no Brasil, né? Equivale aí a cerca de 30% dos pacientes que são internados anualmente, 4% das internações hospitalares e 31% das internações que são por causas cardiovasculares. Os registros europeus mostram aproximadamente 13% dos pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca apresentam edema agudo pulmonar de origem cardiogênica, né, que é mais ou menos o tema da nossa apresentação hoje, da nossa discussão. Outra questão importante é que a mortalidade é uma mortalidade alta, né, que chega a atingir cerca de 25% no primeiro ano. Então, é uma urgência médica com alta taxa de mortalidade intra-hospitalar e que quando a gente consegue ter uma ação, uma abordagem rápida, guiada aí pelo perfil hemodinâmico, e a etiologia que levou a essa descompensação, a gente apresenta uma melhora considerável do desfecho desse paciente. Então, por isso que é sempre importante ter essa questão dos protocolos, que os protocolos nos fazem, não é algo para engessar, mas é algo que nos guia para poder ter uma ação mais coordenada, mais uniforme e também mais rápida, e é que faz ter um desfecho melhor, né? Dito isso, só para embasar um pouco, teve um registro americano, cerca de mais de 100 mil pacientes, um registro chamado de registro ADERE, que nesse registro foi em torno de entre 2001 e 2006, que foi um levantamento dos pacientes que estavam internados com insuficiência cardíaca descompensada, né, de forma aguda. E aí nós tivemos uma apresentação que cerca de 50% das vezes era com a pressão arterial acima de 140, e felizmente é o perfil que mais chega na emergência, cerca de 49% dos pacientes que chegam em edema agudo, em descompensação, na verdade, da insuficiência cardíaca, é o perfil B, que é o paciente quente e úmido, que é um paciente mais tranquilo de ser tratado, né? A apresentação em 40% das vezes é com fração de ejeção normal, né? Então é um número até alto. A gente geralmente espera um paciente com uma fração de ejeção reduzida para descompensação da insuficiência cardíaca, mas não, a apresentação neste levantamento foi em torno de 40% fração normal. Maior prevalência, pacientes acima de 75 anos, né? Mais idosos mesmo. Os pacientes com clearance de creatinina abaixo de 60 ml, comorbidades mais frequentes, hipertensão, estava presente em mais de 70% dos pacientes, doença arterial coronariana, acima de 60%, diabetes, acima de 40%, e doença renal crônica, acima de 30%. Nesse registro, o que pôde-se perceber depois, avaliando, né, retrospectivamente, os pacientes, o perfil destes pacientes, porque a ideia do registro era justamente essa, avaliar qual que era o perfil epidemiológico e para depois fazer um mecanismo de ação para a intervenção, que é algo que a gente faz também nos protocolos. O protocolo ele não é simplesmente preenchido por preencher. A gente preenche e depois o ideal é que se faça um levantamento do que foi preenchido, dos dados, para saber onde a gente vai conseguir intervir. Tanto para que esse paciente não chegue na emergência, como também na forma de manejo, né? Para que quando ele chegar, a gente consiga manejar, resolver de uma forma mais tranquila e que seja realmente resolutivo, né? Para a gente achar ali onde que está o gargalo que a gente precisa ter uma ação. E aí lá eles perceberam que tinha uma tríade que eles colocaram, né? Uma tríade que aumentava o risco de mortalidade, que era a creatinina acima de 2,7, hipotensão e uma ureia acima de 45. E hiponatremia, que acaba estando ali, a hiponatremia não entrou na tríade, né? Mas entrou como um fator de mau prognóstico. E entra por conta de uma hipervolemia, né? Aí acaba sendo uma hiponatremia dilucional. Quanto mais diluído, quer dizer que o paciente acaba tendo um pouco mais de hipervolemia e congestão, possivelmente. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, eu esqueci até de comentar no início, eu gostaria de agradecer a ajuda que eu tive da Jamile, lá do Hospital do Coração, que me ajudou com alguns dados, e da Fernanda, que até está afastada pela maternidade, também me ajudou com algumas questões com relação ao protocolo. Tá? Então, nós fizemos um levantamento das internações que nós tivemos no mês no ano de 2025 até junho,
né? Tivemos um número ainda um pouco menor por conta da saída da Unimed, né? E aí eu vou depois mostrar dados também de 2024. Em 2025, nós tivemos ali um atendimento até junho de 1.017 pacientes que deram entrada, isso no Hospital do Coração. A grande maioria, 97% ali de origem cardiológica. E quando a gente vai observar esses dados, né, avaliar com mais calma, eu coloquei com uma estrelinha aí o que possivelmente poderia estar relacionado a um quadro de insuficiência cardíaca. Alguns realmente já com CID de insuficiência cardíaca, outros com situações que poderiam realmente estar relacionadas à insuficiência cardíaca, como a própria dispneia e aí uma insuficiência cardíaca não especificada. E em 2025 nós tivemos um total de 59 pacientes que possivelmente foram internados por insuficiência cardíaca, deram entrada por insuficiência cardíaca, uma média aí de 5,8% uma porcentagem dos pacientes que foram internados foi por insuficiência cardíaca. Em 2024, né, o ano todo de 2024, foram 3.119 atendimentos, como era de se esperar, maioria cardiológica, né, por ser um hospital cardiológico, lógico, e tivemos também parecido, em torno de 4,1%, foram 127 pacientes. Talvez tenha até sido mais que isso, mas aí depende muito do CID que foi colocado ali logo na admissão. E aí, tanto que a gente vai perceber que nas tabelas a gente vai ver o CID, tem um de edema pulmonar, foram só 2 realmente colocados como edema pulmonar, insuficiência cardíaca 99, e depois insuficiência cardíaca não especificada 26. Então, aí algumas situações talvez possa ter sido de insuficiência cardíaca que acabou entrando como outro motivo, né? E aí o CID, como não bateu, não tem como a gente colocar. Mas foi mais ou menos essa porcentagem que a gente viu, que é uma realidade, então, que a gente percebe e pega com frequência lá na emergência. Então, é, por isso que é importante a gente estar discutindo isso, né? Alguém vai falar? Não? Certo. Então, seguindo, agora sim, realmente indo para a linha de cuidado, né, quando que a gente vai suspeitar de paciente que chega. Não é uma aula de edema agudo de pulmão, nem de insuficiência cardíaca, mas algumas coisas a gente vai ter que colocar porque faz parte do protocolo. Então, a gente vai suspeitar quando o paciente ele chega com sinais e sintomas de congestão. Congestão pode ser sistêmica ou realmente só congestão pulmonar, ou com sintomas de baixo débito. Nos pacientes que você sabe que ele tem insuficiência cardíaca, então ele vai relatar, ele fala assim, não, já infartei, tenho um coração fraco, tenho um coração grande, coração crescido, o relato do paciente. Ou se não tiver não tiver nenhum diagnóstico já feito, ele vai ter que avaliar as questões dos critérios de Framingham e de Boston, que a gente vai falar mais à frente. E aí, baseado nessa sintomatologia, que para quem está acostumado acaba sendo um pouco mais claro, não precisa ficar memorizando assim cada ponto do critério, porque quando chega você já identifica, assim, é até fácil de identificar. Para esses pacientes, solicitação de exames, basicamente para todos os pacientes a gente vai acabar solicitando eletrocardiograma, primeiro para a gente ter um basal do que o paciente chegou e se por acaso o paciente internar, para ir acompanhando. E se o paciente já tiver um basal, é sempre importante pedir para poder comparar com o que fez no momento da admissão, para ver se teve alguma nova mudança e para ver se tem algum sinal de sobrecarga, né, ou algum evento isquêmico agudo que possa chamar a atenção para a etiologia dessa descompensação da insuficiência cardíaca. Aí o laboratório geral a gente vai sempre acabar solicitando, principalmente para avaliar a função renal e distúrbios hidroeletrolíticos. Se o paciente acabar internando, a gente vai solicitar o ecocardiograma, e aí o ecocardiograma para quem que vai ser indicado? Primeiro, para confirmar o diagnóstico da insuficiência cardíaca, caso ele não tenha, para fazer alguma estratificação miocárdica, né, após algum diagnóstico específico, ou de síndrome coronariana aguda, ou de tromboembolismo pulmonar, para avaliar a valvopatia, né, e a gravidade dessa valvopatia, principalmente se o paciente não tem nenhum eco no último ano, avaliar a troponina exclusivamente paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda. Às vezes fica um pouco difícil de diferenciar, né? Então, se do, o que o, por conta da clínica que o paciente chega, às vezes não sabe contar a história adequadamente, a gente acaba solicitando essa troponina para todo mundo. O dímero, somente na suspeita de TEP com score de Wells de baixo risco. O NT-proBNP, pacientes internados que persistem em dúvida, né? Porque o paciente que ele chega com gesto, o paciente que chega com
edema agudo de pulmão, o NT-proBNP não vai nos ajudar no diagnóstico, né? A gente sabe que ele vai estar congesto, então esse NT-proBNP ele vai vir alto, principalmente. E os demais exames a gente acaba sempre solicitando e alguns a gente vai direcionar baseado na suspeita clínica da etiologia dessa descompensação. As principais causas de descompensação não está em ordem de, de que realmente é que mais acomete, né? Mas tem arritmia, síndrome coronariana aguda, infecção, má adesão terapêutica ou dietética, evolução da doença, TEP, anemia, tirotoxicose, algumas drogas e gestação também pode ser uma das causas de descompensação, principalmente se for gestante com valvopatia, né? Perfis de descompensação, a gente sempre vai, é importante classificar, que é porque é isso que vai direcionar o manejo do paciente. Perfil A é aquele paciente que é quente e seco, o perfil B é o paciente que é quente e úmido, perfil C, paciente frio e úmido, e o perfil D é aquele paciente, ou L, paciente que é frio e seco. E aí, depois dessa avaliação inicial, o que a gente vai colocar é se esse paciente ele tem algum critério de instabilidade ou não. Se tem instabilidade, se tem necessidade de oxigenoterapia ou de VNI, ou se tem possibilidade de ingestão de medicação por via oral por rebaixamento do sensório ou desconforto respiratório relevante que aumenta muito o risco de broncoaspiração. Se ele não tem nenhuma dessas, a gente vai avaliar o perfil da descompensação. Se é um perfil A, aquele paciente que a insuficiência cardíaca não é o problema dele, ele vai seguir acompanhamento ambulatorial e a gente vai otimizar as medicações dele. Paciente com perfil B, aquele paciente que está congesto, a gente vai fazer diurético terapia, vasodilatação e vai reavaliar. Se o paciente apresentou melhora, a gente vai otimizar o tratamento desse paciente. Otimizar a dose de furosemida, de diurético terapia, de vasodilatador e o beta-bloqueador, nesse momento, a gente vai manter a dose atual ou se o paciente ele tem algum critério de instabilidade. Aí o tratamento ele vai ser baseado no perfil hemodinâmico de descompensação desse paciente. A internação desse paciente ela tem que ser uma internação inicialmente em UTI. A gente vai ter os perfis que acabam sendo considerados mais dessa descompensação: perfil B, perfil C e o perfil D. Na, levando em consideração, né, o edema agudo de pulmão, ele vai estar ali mais presente no perfil B e no perfil C, que vai ser o nosso ponto aqui. Então, no perfil B, diurético terapia e vasodilatador inicialmente. Diurético terapia, furosemida, bolos, não precisa diluir. A gente pode fazer até duas vezes e meia a dose domiciliar, se esse paciente já faz uso. Se ele não faz uso, 1 mg por quilo. E a gente pode repetir até 3 vezes a cada 5 minutos. A paciente vai internar, a gente vai contar a dose de ataque para usar em manutenção. E a gente pode fracionar nas 24 horas, 6 em 6 horas, 2 vezes ao dia, dando preferência por uma dose maior pela manhã, para que o paciente não e a outra dose à tarde, para que ele não fique interrompendo o sono para poder ir ao banheiro, caso não esteja sondado. É importante sempre pesar no início e ir pesando diariamente esse paciente, fazer um balanço hídrico, né? Não necessariamente precisa estar com sonda. Se o paciente ele tem um nível de consciência bom, consegue fazer ter uma diurese preservada, chamar a enfermagem para poder auxiliar, o ideal é que faça esse balanço sem a necessidade da sonda, pelo risco de infecção, principalmente, né? Pelo dispositivo invasivo. O vasodilatador, que é a nitroglicerina, 5 a 20 microgramas por minuto. A gente pode ajustar a cada 3 a 5 minutos. E o nitroprussiato, que é o Nipride, sempre atentar para não usar em síndrome aguda. E o ideal é que a monitorização seja com PAI. Nem sempre a gente consegue fazer isso na urgência, né? Aí a gente vai ficar ali do banquinho do lado do paciente, reavaliando essa pressão tive uma queda importante, não reduzir, não aumentar a vazão com tempo precoce e ir observando à medida que o paciente vai respondendo ao que você está fazendo, né? Suporte ventilatório, se o paciente vai precisar de oxigenoterapia, cateter nasal, VNI, ou se vai evoluir para intubação. E o beta-bloqueador, a gente vai manter a dose domiciliar, somente não precisa suspender, isso no perfil B. Tá? Qual que vai ser o alvo terapêutico? A gente vai estar fazendo as medidas e tem que avaliar se está respondendo ou não. Como que a gente vai avaliar essa resposta? Diurese,
tem que ter 1 litro em 6 horas, em cerca de 1,5, 2,5 ml por quilo por hora. Melhora do padrão respiratório, o paciente chegou com desconforto, agora já está com a respiração sem esforço, não tem ortopneia em 24 horas, não tem dispneia aos mínimos esforços em 72 horas. E a gente vai trocar o vasodilatador parenteral para um por via oral. Se o paciente ele é um perfil C, né? Aí o paciente ele vai para diurético terapia, mantém a mesma forma. O beta-bloqueador a gente vai suspender. A vasodilatação também é parenteral e vai precisar de um inotrópico, que é a dobutamina, tá? Principalmente. A se o paciente ele usava beta-bloqueador, a gente vai iniciar com 10 microgramas quilo hora. Não usava 5 microgramas. O ajuste vai ser pela avaliação clínica, e pela avaliação hemodinâmica e pelos exames, né? Lactato, a gente vai avaliar a perfusão clínica, diurese, função renal desse paciente. O alvo terapêutico, o paciente apresenta melhora da congestão, né? Igual a gente discutiu no perfil B. E o desmame da dobutamina, a gente vai aguardar 24 horas do desmame completo da dobutamina para reiniciar o beta-bloqueador. Aí o desmame, o ideal é que ele seja feito depois que o paciente que o paciente esteja bem vasodilatado e com a diretroterapia otimizada com uma boa resposta. Para aí sim a gente começar o desmame dessa dobutamina. Um desmame sem pressa. Esse é um desmame gradual. É o fluxograma específico para edema agudo de pulmão, que é o fluxograma da emergência. A gente vai levantar a suspeita baseado no que o paciente apresenta, dispneia. Vai ficar um pouco repetitivo porque é essa a ideia do protocolo, é para ficar realmente medular. Então, o paciente com dispneia súbita ou progressiva, né, apresenta esforço respiratório, tem crepitação bilateral, pode ter sibilo pela própria congestão, que a gente chama de asma cardíaca, né, a avaliação do exame físico pode apresentar bolhas cardíacas acessórias, congestão sistêmica, pode ter dor torácica, pode ter aquela B3, tumor em galope. Esse paciente ele vai para a sala vermelha. São situações que você pode observar logo lá na triagem, já encaminhar para a sala vermelha, a sala do anexo. Se estiver ocupada, pode ir para um leito padrão ali, mas que tenha possibilidade de monitorização e de ventilação não invasiva, né? Então, os cuidados para a enfermagem: monitorização contínua, posicionamento do paciente, mantém cabeceira elevada, acima de 45 graus. É um paciente que, na maioria das vezes, ele chega, você não consegue deixá-lo nem muito bem nos 45 graus. Ele é um paciente que quer ficar ali em 90 graus, quer ficar sentado. Ele é um paciente que tem aquela sensação realmente de estar afogando em solo. Então, é um paciente que precisa de um manejo rápido. Pega 2 acessos, né? Monitorar diurese, balanço hídrico, como a gente já tinha falado. Suporte ventilatório, só se realmente tiver necessidade. A meta é sempre manter em torno de 92, 96. A VNI, que é algo que a gente, na maioria das vezes, a gente vai acabar precisando da VNI, que o paciente responde muito bem. Tem algumas contraindicações. Se tiver escala de coma de Glasgow abaixo de 10, se estiver muito agitado, se tiver instabilidade hemodinâmica, se tiver algum trauma, alguma deformidade na face, secreção abundante, né, em via aérea, se tiver alguma obstrução em via aérea superior, se tiver algum sangramento, trato gastrointestinal, né, ou se estiver tendo vômitos. Os exames, aí a gente dividiu para todos, na imagem de tórax, aí, ou raio-x, ou ultrassom beira-leito, para a gente poder avaliar se tem as linhas B de Kelly, se tem uma cardiomegalia, se tem derrame pleural, se tem inversão de trama vascular. Eletrocardiograma para avaliar principalmente arritmias e síndrome coronariana aguda, bem como sinais indiretos de sobrecargas. O laboratório acaba sendo um laboratório mais geral mesmo, e o restante conforme a impressão diagnóstica ali do início. O tratamento vai ser conforme o perfil hemodinâmico, como a gente já vinha conversando. Aí vai depender do perfil, se é um perfil B ou se é um perfil C, se esse paciente vai precisar de algumas outras drogas, né? Lembrar sempre que pode ser utilizada a morfina, mas não de regra, não é uma rotina, mas reduz ali a dispneia, melhora um pouco o efeito vasodilatador. O paciente ele apresenta um certo conforto, então é uma droga que pode ser utilizada. No paciente que está hipotência e mal perfundido, talvez vai precisar de uma noradrenalina, tem uma ação ali vasoconstritora, aumenta a pós-carga, então tem que ser com cautela
também, talvez ele precise até para poder iniciar a dobutamina, né? É, basicamente isso. E após a estabilização deste paciente na emergência, ele vai ser transferido para UTI, né? Para tratar o fator descompensador conforme o diagnóstico. E posteriormente à UTI, ele vai para a enfermaria. E já seguindo aqui para uma parte mais final, os cuidados pré-alta, né, desse paciente. Isso já na enfermaria. Antes de indicar a alta, o paciente precisa estar com as medicações vasodilatadoras otimizadas, né? A gente já vai ter reiniciado ali o beta-bloqueador, ou iniciado o beta-bloqueador. Quando dizer que o paciente ele já tem condições de alta, você tem que ter uma resolução do fator que precipitou, ou se foi infeccioso, se foi a síndrome coronariana, se foi alguma arritmia, né? O paciente ele tem que estar euvolêmico e bem perfundido. Todas as drogas modificadoras de doença já devem ter sido iniciadas na internação, mas a otimização dessas medicações elas devem ser ambulatorialmente, tá? Não precisa ter pressa para otimizar essas medicações na internação. O ideal é que ele já saia com todas as modificadoras, mas a otimização seja feita realmente ambulatorial. Controle satisfatório de dados vitais e de função renal do paciente assintomático. E o preparo para alta, encaminhar esse paciente para seguir ambulatorialmente, né, as condutas. Sempre observar que a gente tem a equipe que acompanha ambulatorialmente, então seria interessante encaminhar para o ambulatório do próprio hospital do coração, até para ter uma sequência, observar como que esse paciente respondeu às medidas que foram feitas no hospital. Então, o ideal é que esse paciente ele continue na linha de cuidado da própria rede, né? Então, é sempre bom, quando for dar alta, pontuar isso. Garantir entendimento da prescrição, porque uma das principais causas aí de descompensação é a não adesão, e às vezes a não adesão é porque não entendeu o que foi feito. Então, é um paciente que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as reinternações, elas acontecem com uma grande frequência, e quanto mais reinterna, aumenta ainda mais a mortalidade. Então, talvez, além da parte inicial, que é ali quando você está salvando mesmo, uma outra forma de você salvar é você, na hora da alta, explicar muito bem ao paciente o que você está querendo que ele faça, né? E a importância da resposta dele fazer aquilo, né? De seguir o que está sendo orientado. Então, tem que sempre estar avaliando se ele conseguiu entender tanto a parte medicamentosa quanto a não medicamentosa, porque é importante. Questão dietética, de ingesta hídrica, de sólido, de alimentação e tudo mais. Então, isso é importante estar sempre batendo e reavaliar precocemente. Por isso a importância de tentar manter dentro da própria linha da rede, para poder reavaliar, já vai ter acesso ali a todo o prontuário dele, para ver se realmente ele está seguindo o que a gente tinha proposto para ele, né? Em resumo, o protocolo ele segue mais ou menos um padrão, isso é mais ou menos utilizado basicamente em todas as instituições que utilizam protocolo para insuficiência cardíaca, para edema agudo de pulmão. Todo protocolo ele vai ter ali sua identificação, avaliação do pronto-socorro. É importante avaliar e marcar as internações que esse paciente teve no último ano, né? Quanto mais internações, a gente percebe que o paciente mais grave, né? E a gente vai avaliar o porquê dessas reinternações. O tempo desde a última internação, quanto mais precoce, ou foi porque o paciente realmente não fez o que a gente pediu, ou talvez não foi uma alta que foi precoce. Então, tudo isso no protocolo, depois, quando ele for avaliado, isso gera dado, né? Então, isso é importante para ações, para intervenções. Avaliação inicial, o que esse paciente estava sentindo, a gente vai marcar se tem dispneia, dor torácica, palpitações, pode ter mais de uma. Os sinais vitais, como que esse paciente estava. Aí a avaliação ainda no pronto-socorro das comorbidades, como a gente viu, hipertensão, DAC, diabetes, são comorbidades que geralmente vão estar presentes com este paciente. O tratamento oncológico, avaliar se tem quimioterapia, quanto tempo, qual quimioterápico, se é um quimioterápico que pode gerar insuficiência cardíaca, isso é importante. Tabagismo, ver se o paciente não tem DPOC, se não é um quadro infeccioso associado, que foi a causa da descompensação, né?
As medicações de uso prévio, né, o IECA, BRAL, beta-bloqueador, a espironolactona, ISGLT2, furosemida. Aí a furosemida é importante colocar a dose total diária que ele faz uso, porque vai interferir, enquanto a gente vai estar fazendo é, de medicação na intervenção aguda, né? Se ele faz uso de algum anticoagulante, vai chamar a atenção para alguma doença concomitante. E aí, ainda na avaliação do pronto-socorro, a gente vai fazer aqueles critérios que a gente tinha falado lá no início, os critérios de Framingham, e os critérios de Boston. É importante a gente tá colocando. No de Framingham, dois maiores simultâneos ou um maior e dois menores, fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Os critérios de Boston, com acima de 8, ele é diagnóstico fechado, 5 a 7 possível, e abaixo de 5, né? Não fecha diagnóstico para insuficiência cardíaca. Colocou essa pontuação, coloca o perfil do paciente, a classe funcional de NIRA, né, F2, 3 ou 4, e o perfil hemodinâmico que esse paciente chegou no pronto-socorro. Qual foi a conduta que foi tomada, se foi feita furosemida, se fez algum vasodilatador endovenoso, se precisou de inotrópico, se fez reposição volêmica, no caso paciente D ou L, se precisou de beta-bloqueador, né, geralmente acaba não utilizando nessa situação, né, assim, mantém o que ele estava usando, a depender do perfil, mas geralmente a gente não faz, né. O desfecho no pronto-socorro, se teve alta, se foi evasão, se teve internação ou se foi óbito. E aí a data e o horário. No pronto-socorro, em teoria, termina aqui, né? E aí, no desfecho do pronto-socorro. O protocolo segue para a internação, se esse paciente ele foi internado. Aí na internação é importante, é lógico que tudo isso a gente acaba avaliando no decorrer do atendimento também no pronto-socorro, mas é algo mais voltado para a internação, porque consegue já pegar um outro cenário ali do paciente, né? Paciente mais que está numa situação mais controlada, então a gente consegue ir mais a fundo em algumas questões. Então, avaliar com mais cuidado a etiologia da descompensação, porque quando esse paciente chega lá no pronto-socorro, às vezes tem sobreposições de patologias, então a gente tem que avaliar com calma depois qual que foi realmente a etiologia que fez descompensar, se foi infecção, se foi uma crise hipertensiva, se foi síndrome coronariana aguda, se foi uma adesão terapêutica, se foi alguma doença valvar, arritmias, TEP. Os exames na internação, na admissão e alta, é importante estar no protocolo. Não vai anotar todos, você vai anotar o da admissão e anotar o da alta, tá? Até para avaliar como ficou. Às vezes chega com a creatinina elevada por congestão renal, depois que termina essa creatinina já vai estar normal. Quanto que estava essa ureia logo já no início, NT-proBNP, para a gente avaliar, até na admissão a gente avalia muito o prognóstico que esse paciente tem, a chance desse paciente evoluir de uma forma ruim e como que ele está saindo, né? O eco também é importante, ele vai acabar fazendo esse paciente que foi internado, e aí é importante anotar fração de ejeção, tanto por Teicos quanto por Simpson, a função do ventrículo esquerdo, se é preservada ou não, a PSAP, a insuficiência mitral, se tem ou não, né, e principalmente moderada é importante. A estenose aórtica também, se estiver moderada ou importante. Se tem disfunção de ventrículo direito, minha filha chegou aqui agora. Se tiver algum barulhinho aí, já sabe. Eletrocardiograma é importante sempre colocar o laudo também. Medicamentos que foram prescritos na alta, né? Até para depois ir reavaliando no ambulatório. E o desfecho final, realmente, desse paciente. Se foi alta, se for um paciente que foi para cuidados paliativos. Se foi encaminhado para ambulatório ou para algum centro especializado, relacionado à insuficiência cardíaca avançada, se é um paciente que precisa de transplante, ou se evoluiu a óbito, e aí a data. E aqui realmente encerra a parte de preenchimento do protocolo. E aí depois esse protocolo ele vai seguir para avaliações, né? Se tem alguma situação que ficou falha na linha de cuidado que a gente precisa intervir,
né? Ah, foi na admissão, foi durante a internação. Ah, é um paciente que é nosso da rede e que não está fazendo uso das medicações de forma adequada. Como que a gente vai conseguir fazer com que ele faça? Tá internando com recorrência. Então, o protocolo ele serve para a gente poder observar onde estamos precisando agir. Isso não necessariamente é somente no que diz respeito à parte hospitalar, pode ser algo fora. Então, o protocolo ele serve para tudo isso, e quando a gente faz o protocolo, que a gente preenche, esse protocolo ele é avaliado posteriormente. Por isso que é importante a gente estar sempre mantendo esse protocolo preenchido de forma mais adequada possível, tá? Acho que é basicamente isso, e aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa, estou à disposição. Obrigada, doutor Isaac. Sua aula foi muito boa, bem objetiva, bem clara. Pessoal, a gente vai abrir para comentários, dúvidas. Quem quiser pode ficar à vontade, tá? Pode falar, ligar o microfone e colocar aqui, ou pode colocar no chat também, que a gente lê. Parabéns, doutor Isaac, pela apresentação. Obrigado. O pessoal está tímido hoje. Parabéns, Isaac. Obrigado. A aula foi muito boa, excelente. Vocês tocou nos pontos principais, realmente, do protocolo. Eu não teria nada a acrescentar. Se alguém aí quiser acrescentar uma coisa, mas eu acho que para mim está completo. Isaac, eu também tenho a mesma opinião de Isabela. Está bem completo, bem prático, né? Não tem. Na verdade, é o treinamento para as pessoas acostumarem, né, ao preenchimento regular, né? Sim. De todo o protocolo. Isso é o que